Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas, capítulo 5. A gente vai ler o verso 22. Então a gente está numa maratona de uma série de pregações. Se você não viu as pregações passadas, você pode estar acessando o meu Facebook ou o meu YouTube, ou mandando uma mensagem por WhatsApp. Depois pode pegar o telefone com os obreiros, com as irmãs que estão lá atrás, que eu mando para você todas as palavras. Na verdade é uma série que Deus colocou no nosso coração, para que nós pudéssemos dar início neste ano de 2020, de maneira certa, de maneira correta e frutificando. Diante dessa palavra que Deus colocou no nosso coração, que chegou o tempo de frutificar, o Senhor levou a gente para entender aquilo que significa esse texto em Gálatas capítulo 5, verso 22, que fala sobre o fruto do Espírito. A gente já aprendeu que o fruto do Espírito ele é formado por partes, e não é frutos, é fruto, formado por várias partes, do qual todas as partes nós precisamos permitir ser desenvolvida em nós. Está disponível porque o fruto é do Espírito. E todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador tem o Espírito Santo, amém? Só aqueles que têm o Espírito Santo, dá um amém bem alto. Glória a Deus! Você tem o Espírito Santo, e por você ter o Espírito Santo, você pode formar esse fruto e frutificar. Eu lembro que nos primeiros dias, quando nós começamos, alguns domingos atrás, nós entendemos sobre a necessidade de frutificar. Porque se nós não frutificarmos, a palavra de Deus nos garante em vários textos, nos diz que nós seremos arrancados. Nós somos os galhos que estão ligados à videira que é Cristo, e nos galhos existe a produção do fruto. E se nós não produzirmos o fruto, a palavra de Deus diz, da boca do próprio Cristo, de Jesus, disse que se nós não estivermos produzindo, nós seremos cortados, tirados da videira e seremos lançados ao fogo. Então não é isso que nós queremos, pelo contrário, eu creio que nós somos uma igreja comprometida com o reino e nós queremos muito frutificar todos os pedacinhos, o fruto completo, não um fruto manco, um fruto faltando um pedaço, mas pelo contrário, um fruto completo, que nós possamos mostrar, que a gente possa tocar nas pessoas através da produção desse fruto. Todos os pedaços do fruto do Espírito, ele está sempre relacionado a Deus e ao próximo. Tudo que nós falamos e aprendemos até aqui, nesses domingos que se passaram, tem muito a ver conosco, com o próximo e com a nossa espiritualidade, com o nosso relacionamento com Deus. E nós vamos dar continuidade a gente vencer. Mas eu queria, em nome de Jesus, que você, se você perdeu algum domingo, você não deixar de entrar no estudo, ouvir a palavra e deixar que a palavra fale ao seu coração. E hoje nós vamos falar sobre fé. Mas antes, vamos ler o texto inteiro, que está em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Talvez a minha Bíblia é um pouquinho diferente da sua, dependendo da tradução, a gente tem uma divergência, mas com palavras sinônimas. Então vamos lá, diz assim o texto: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que talvez na sua versão é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que talvez na sua está fidelidade, mansidão, temperança, e alguns está domínio próprio. Então, dependendo da tradução, é uma palavra, mas o significado dela é o mesmo. A gente já falou sobre alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. Hoje a gente vai falar sobre fé, fidelidade. Amém? Primeiro eu queria explicar a diferença, porque tem traduções que estão escrito fé e umas escrito fidelidade. E fidelidade, na verdade, se você encurtar a palavra fidelidade, ela quer dizer fiel, não fé. Então, elas parecem
dá a entender que é a mesma palavra, mas elas não são a mesma palavra. Então uma fé é outra fidelidade da raiz fiel. Então uma quer dizer ser fiel e a outra é ter fé. Só que dependendo da tradução, o autor traduziu de uma maneira. Então se você tem a Bíblia, a revisada e atualizada, Almeida, revisada e atualizada, ela está falando fidelidade. Se você tem a Almeida corrigida, revisada e corrigida, ela traz a palavrinha fé. Mas eu queria explicar o porquê disso. Nós sempre temos dito, principalmente quando a gente vai pegar nos originais, que o nosso português diante do grego, o grego ele é mais rico do que o português em algumas palavras. E ela tem maior profundidade numa única palavra, que no português talvez precisamos de 2, 3 palavras para poder dizer o que está querendo, o significado dela. No grego, essa palavrinha que está no original, que foi escrito no grego, ela diz, o nome é pistes, que ele vem de uma raiz de uma palavra chamada peitó, que tem esse significado de fé no sentido de persuadir. Então é uma fé que produz uma ação. Então por isso que um autor, na hora que foi traduzir, disse fé e o outro disse fidelidade. Porque na verdade é uma fé que produz a fidelidade. É isso que é esse fruto do Espírito, que significa o que é esse fruto do Espírito. Vamos para o dicionário? O dicionário diz assim, o que significa fidelidade? No dicionário diz assim, do português, língua portuguesa. Característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade, constância nos compromissos assumido com o outro. E se a gente for pegar o que significa fé, na língua portuguesa, ela diz assim, convicção intensa, persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade, crença. Então, as duas palavras, elas meio sinônimas, parecem, mas têm significado bem distinto. Se a gente trazer à luz da palavra o que realmente significa, fé não tem outra explicação melhor daquilo que significa fé do que Hebreus capítulo 11. E a gente vai abrir lá. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus capítulo 11. Que você acompanhe comigo. Hebreus capítulo 11. A gente vai ler só o primeiro versículo. Hebreus capítulo 11, ele fala sobre os heróis da fé. É um texto lindo, que ele fala de muitas pessoas, cita o nome de muitas pessoas, e das conquistas que eles tiveram mediante a fé. Só que no primeiro versículo do capítulo, está escrito um esclarecimento, uma explicação daquilo que o autor entende que significa fé. E ele diz assim, Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Vou ler de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Amém? Então o que significa a fé mediante a palavra de Deus? Para a gente entender. Porque nós precisamos frutificar um fruto completo. E se a gente não tiver um entendimento do que é esse pedacinho desse fruto, a gente vai estar produzindo um fruto que não é ele na sua totalidade. O que o Senhor espera de mim e de você é que nós possamos frutificar um fruto completo. E olha só o que ele diz o seguinte, que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. É a gente crer em alguma coisa, acreditar em algo que pelos olhos da fé, a gente já consiga ver acontecendo. É você mover a sua vida diante da fé que você tem naquilo que vai acontecer. É como se você desse um passo sobre as águas quando
Moisés dando os passos sobre as águas, enquanto a água não havia se separado ainda. Então fé é o quê? É ele ir crendo que quando ele pisasse nas águas, o milagre iria acontecer e ele ia conseguir passar em terra seca. Mas quando ele tem a primeira atitude, ele não viu as águas se movendo. A primeira atitude dele é fé, crendo. Ele tinha a esperança, a certeza que ia se abrir, mas ainda não tinha acontecido. É isso que a Bíblia chama de fé. É tudo aquilo que ainda nós não vimos, mas nós cremos que vai acontecer. Por isso que é a certeza do que espera. Porque se você ficar no campo da esperança, você vai ficar com 50% de possibilidade de dar certo ou de não dar certo. Amém? Porque você espera. Pode ser que sim, pode ser que não. Fé não tem nada a ver com isso. Fé é a certeza. É 100% de certeza que eu trago no meu coração que aquilo que eu espero vai acontecer. Amém? Então isso é fé. Fidelidade é uma segunda ação pós-fé. Porque eu creio, porque eu acredito, porque eu tenho a certeza que o milagre vai acontecer, eu dou um passo e sou fiel àquele que diz que eu posso andar. Então eu sou fiel a Deus, porque nele eu creio, e nele está baseado a minha fé, e eu me movimento. Se você for ver a história de Abraão, que é um dos heróis da fé. Abraão, ele recebe uma palavra, tendo fé, ele recebe uma palavra assim, ó, levanta acampamento, pega toda a sua família e todas as coisas que você tem, e se prepara que eu vou enviar vocês para um lugar. Qual lugar? Espere e verás. Ele nem sabia qual lugar que seria. Ele sabia que tinha uma ordenança, e que a fé dele estava fundamentada em Deus. A fé produzida nele em Deus levou ele a ter uma atitude de fidelidade a Deus por uma palavra, que era: levanta, pega todas as tuas coisas e começa a caminhar para um lugar que ainda eu vou te mostrar. Então a fé que ele tinha em Deus levou ele a andar, se movimentar e ter uma atitude de fidelidade àquele que ordenou. Esse é o fruto, esse é o pedacinho do fruto que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Primeira, fé. Como que a gente faz para a gente poder exercitar a nossa fé? Crescer na nossa fé. Não tem outro jeito, senão através da palavra. Então a gente poderia orar por você, colocar a sua mão para que pudesse aumentar a sua fé, e muitas vezes é essa expectativa que cresce no nosso coração, da gente poder de repente estar num lugar como esse, e vir um homem ungido por Deus, vir um pastor, e colocar a mão sobre a sua cabeça, e entregar uma palavra, uma oração, e colocar de alguma forma espiritual e estrondosa, colocar fé no seu coração. Às vezes a gente é levado a isso, a criar uma expectativa em nós por isso. Mas na palavra de Deus não diz que fé se cresce e se desenvolve assim. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Romanos 10:17. A única forma que nós temos para que a gente possa exercitar a nossa fé é através do conhecimento. Porque nós conhecemos de Deus, das histórias, dos homens que tiveram as suas vidas modificadas, testemunhos que nós vemos, nós ouvimos, nós lemos, histórias que homens chegaram diante desse Deus e tiveram suas vidas transformadas, ensinamentos de regra e prática de vida, que nós precisamos colocar em prática. Tudo isso somado, ele alimenta a nossa fé, vai produzindo fé, vai produzindo confiança. Nós vamos entregando cada vez mais a nossa vida ao Senhor, e vamos nos relacionando com Ele, e vamos crescendo na nossa fé. Não tem outro. A gente precisa ter um investimento na nossa vida de produção de fé, através do conhecimento. Palavra, louvor, culto,
tudo aquilo que envolve celebração, igreja, palavra de Deus, tudo aquilo que de alguma forma mexe no nosso coração, mexe no nosso entendimento daquilo que é espiritual, ele ajuda e contribui para levantar a sua fé. Por isso que não existe como você manter a sua fé longe da igreja. É uma mentira de Satanás. Se você já ouviu de alguma pessoa dizendo assim: não, eu estou firme com Deus, mas eu não vou na igreja, não faço parte da igreja. E não estou falando igreja placa, amém? Em nome de Jesus, não entenda igreja placa. Ontem eu estava num evento bem grande, lá em São Paulo, que chama Descende, não sei se alguém viu. Estava acontecendo em 3 estádios, 150 mil pessoas, 12 horas de palavra, maravilhoso. 60 mil pessoas acompanhando pelo YouTube. 200 mil pessoas ao mesmo tempo, ouvindo a palavra e louvor durante 12 horas. Foi estrondoso. E tem um pastor chamado Carlito Paz, eu acho que alguns já ouviram, já viu alguma pregação dele. Foi maravilhosa, todo mundo ficou assim, o pelo do braço arrepiado. Ele disse assim, lá era no estádio que eu estava, no Morumbi, eram 50 mil pessoas mais ou menos, ou talvez um pouco mais ou menos. E na hora que ele pegou o microfone, ele disse assim: eu queria que você dissesse agora o nome da tua igreja. Daí na hora que ele contou até 3, ele disse já. Daí todo mundo falou o nome da igreja ao mesmo tempo. Alguém entendeu alguma coisa, será? Não. Porque tinha 50 mil pessoas de denominações totalmente diferentes, falando no exato momento o nome da igreja. Só escutou um barulho. Mas ninguém entendeu nada. Daí ele disse assim: agora você vai falar o nome do dono da igreja, que mudou a sua vida e que transformou a sua vida. 1, 2, 3, e todo mundo: Jesus. Daí ele disse: ó, tá vendo? Se você se preocupar com a placa, ninguém vai entender. Talvez você está gritando a tua placa da igreja, e quando na verdade o que você tem que gritar é aquele que é dono da igreja, Jesus. E é verdade. Então a gente não está preocupado aqui com igreja, mas você precisa estar vinculado à igreja, a igreja de Cristo que se reúne em algum lugar, que pode ser na Batista, pode ser na Presbiteriana, pode ser na Renovada, pode ser numa comunidade, pode ser no Ministério Sou Vivo, aonde for. Mas você precisa estar ligado à igreja. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai levar quem? A igreja. A igreja é um corpo de Cristo, aonde você é um membro. Existe possibilidade de um dedo seu, você amputar teu dedo e ele não apodrecer fora do corpo? Não, ele vai apodrecer. Se você cortar seu dedo, colocar numa caixinha, depois de 2 dias você vai lá ver, está fedendo. Porque esse dedo aqui, ele só continua tendo irrigado, e ele continua tendo uma função quando ele está ligado ao corpo. Então a gente precisa estar no corpo, e estar ligado no corpo para ouvir a palavra, para a adoração, para o louvor, para o ensinamento, leitura da Bíblia, não só aqui, mas também na nossa casa. Isso aumenta a nossa fé, produz fé. Irmão, a fé é base para o Evangelho. Fé é base para o cristianismo. Em nome de Jesus, que você possa sair daqui com esse entendimento. Você não vai crescer espiritualmente, você não vai crescer na sua fé, você não vai ver milagres acontecendo, se você não começar a produzir fé em você. E produção de fé está diretamente ligada a entendimento e conhecimento da palavra. Seja um texto, seja um YouTube que você vai ver uma ministração, seja você pegar aqui a palavra de Deus e vai ler a palavra. E hoje ainda você pode ainda, para aqueles que têm dificuldade com leitura, você tem disponível para você a Bíblia falada. Hoje não tem desculpa, amém, irmão? Olha para quem está do seu lado e diz aí, ó, hoje não tem desculpa para você não deixar de ler a palavra, não tem. Irmão, eu vi um vídeo uma vez da igreja perseguida na Ásia, aonde os irmãos, eles receberam uma Bíblia,
Uma. Não tinha uma para cada um. Aqui a gente é farto com Bíblia, amém? Tem alguém aqui que não tem uma Bíblia? Fala assim, eu não tenho. Porque se você não tiver, eu vou te dar. Ó, todo mundo tem. A gente é privilegiado. Agora, quem tem mais de uma Bíblia em casa? Mais de uma. Olha só quantas. A gente é privilegiado, irmão. Agora, nesse lugar, nesse vídeo que eu vi, era uma igreja escondida, que não pode se professar Senhor Jesus nas ruas. A igreja se reúne de forma secreta, e eles receberam de presente uma Bíblia. E quando eles receberam a Bíblia, gente, quando o pastor abriu a Bíblia, virou aquela muvuca de gente, querendo a Bíblia. Daí sabe o que o pastor fez? Ele foi rasgando a Bíblia, as páginas, e ele foi entregando páginas da Bíblia para cada um, e cada um tinha uma missão de ler aquele texto, na próxima reunião trazer e trocar. Então ele não vai ter acesso de novo à leitura, ele precisa decorar aquela página, para que ela possa ter a Bíblia inteira, aonde? Na cabeça. Gente, nós somos privilegiados. A gente tem Bíblia em qualquer lugar. Nós temos Bíblia quando a gente sai daqui e vê um adesivo num carro. A gente vê Bíblia quando você vê as caçambas do Osley na rua, que todas estão com um texto bíblico. Você vai na rua, você vai ver Bíblia através do pastor Luiz, da Batista do Calvário, o ministério que ele conduz, que é onde ele prega faixa, muros falando do Senhor. Hoje não tem como a gente dizer que nós não podemos ou não temos acesso à palavra. A gente tem. E a gente só vai conseguir ter fé para mover montanhas, para poder ver os milagres acontecendo, é fé. Não tem outro. Se servir para você, amém, você recebe, se não, você descarta. Amém, irmão, que eu vou falar agora? Irmão, talvez um milagre que você está esperando no Senhor, ele está na porta, só está esperando você produzir fé. Talvez a falta de fé sua tenha impedido que um milagre que o Senhor tem para a sua vida aconteça. E para produzir fé, palavra. Amém? E a segunda parte desse fruto, que na verdade é um fruto só, mas duas palavras que totalizam o que ele significa, é a fidelidade. Então a fé produz confiança naquele do qual nós nos tornamos fiéis. E sendo fiéis a ele, a gente vai ver milagres acontecendo. Em Hebreus 11 fica de tarefa para você ler o texto inteiro, o capítulo inteiro, Heróis da Fé. Você vai ver que são homens que tinham fé e crença e acreditavam incondicionalmente em Deus. E por acreditar, não é só Abraão que nessa história que eu contei, mas todos que são citados, eles tinham fé e a fé produziram fidelidade em Deus, e por ser fiéis a Deus, eles fizeram aquilo que Deus mandou que eles fizessem. E eles viram um milagre. Noé tinha fé em Deus, era o único homem que tinha condição de sobreviver no momento em que Deus diz, a humanidade se perdeu. E ele levanta Noé e sua família, porque Noé tinha, diferente de todo mundo, Noé tinha fé. E a fé de Noé gerou fidelidade. E ele recebe uma ordem de Deus dizendo para ele construir aquela arca. E aquela arca ia poder salvar ele e a família e todos os animais, num tempo que a chuva não havia acontecido sobre a terra, aonde as plantações subiam um orvalho e caía sobre as plantas. Não era chuva, pingo, como a gente vê hoje. Mesmo não vendo, Noé creu, e a sua fidelidade por aquele Deus que ele acreditava, gerou ele a fazer algo que para a época parecia uma loucura, chamado de louco. Olha o cara lá louco, está construindo uma arca, no momento que ele nem sabe onde que tem água para ele colocar isso aí. Para que ele está construindo tudo isso? E a loucura dele, que todo mundo dizia que ele era louco, salvou a família dele e todos os animais, e hoje nós podemos dizer que nós também somos descendentes de Noé. Amém? Fé gerou fidelidade,
e a fidelidade em Deus, obediência, para que ele pudesse contemplar o milagre. E é isso que a gente precisa produzir. Produzir fé, gera fidelidade, e a fidelidade vai gerar uma ação. E a gente vai começar a presenciar grandes milagres em nome do Senhor Jesus. E eu queria dizer aqui algumas coisas que nós precisamos colocar em prática com relação à fidelidade. A gente ser fiel a Deus. Não estou dizendo ser fiel ao homem, que automaticamente você ser fiel a Deus vai levar você a ser fiel a homens, que vale a pena, que são usados por Deus. Mas em primeiro momento, ser fiel a Deus, para que assim você possa começar a produzir milagres, acontecer milagres em você, você conseguir ver milagres acontecendo. Então eu quero dizer aqui sobre alguns temas, e que você possa receber com muito amor, em nome de Jesus. Confesso que quando Deus foi falando para mim aquilo que eu precisava colocar aqui como uma atitude de fidelidade, a gente apanha um pouco. Mas apanhar é bom, porque ele abre a nossa mente. Amém? Abre e esclarece muita coisa. Eu vi um pastor dizendo assim, que diante de um culto, você não tem que sair com o sentimento de estar bem, porque o sentimento ele evapora. Você tem que sair diante de um culto, e o culto é bom quando você sai com uma decisão, em nome de Jesus. Talvez olhando para a tua vida e vendo que talvez você não está vivendo a vida que você precisava viver. Talvez você não está vivendo a maneira em que a palavra está dizendo que nós devemos viver. Então, em nome de Jesus, que você possa ouvir cada pedacinho e que possa fazer diferença na sua vida nessa noite. Amém? Eu coloquei aqui, a primeira coisa que Deus pede para que nós possamos ser fiel, e aqui não está em ordem, foi algo que Deus foi colocando no meu coração e aqui eu fui escrevendo. Primeira coisa, a gente ser fiel com o nosso cônjuge. Quem são os que estão aqui que são casados? Levanta a sua mão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Casado. Se você não levantar a mão, eu vou dar uma maldição, que você nunca mais vai casar. Glória a Deus. Então, para aqueles que não são casados, levantou a mão, tem gente levantando a língua. Calma, gente. Você que não é casado, em nome de Jesus, aprenda. Amém? Para que quando você for casado, você possa colocar em prática. Agora, você que é casado, que em nome de Jesus, que você entenda isso. Que a sua fé possa produzir fidelidade em Deus, para que você cumpra uma ordenança que Deus colocou em você no dia do seu casamento, do qual você prometeu, não só para o cônjuge que está aqui, mas você prometeu para Deus, porque é uma aliança feita com o Senhor. Você prometeu estar com essa pessoa até que a morte os separe. E está lá em Marcos capítulo 10, versos 7 e 9, olha só o que o texto diz. Eu vou ler, não precisa abrir. Diz assim, ó: por razão o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Porque o que Deus uniu, ninguém o separa. Então, você como um cristão, que produziu fé em você, que você acredita em Deus como o único salvador da sua vida, e você é fiel a esse Deus, irmão, quanto você tem sido fiel a Deus e ao seu cônjuge para manter esse texto como uma verdade na sua vida, aonde você pode estar passando por uma luta, mas você entender que no dia do seu casamento, você se tornou uma só carne, uma só, não dá para separar. Se você pegar, se for tentar separar, vai ficar pedaço de um num lado e pedaço do outro no outro lado, porque se tornaram uma só. Não tem como, não tem jeito. Pastor, mas você não conhece o esposo que eu tenho, ou a esposa que eu tenho.
Irmão, toda mudança acontece quando eu mudo primeiro. Na verdade, quem é o culpado, talvez, de você não estar conseguindo cumprir com essa aliança e essa promessa, e sendo fiel a Deus diante do seu casamento, é porque você está colocando toda a culpa do seu casamento no outro cônjuge. E quando na verdade não existe um errado, existe dois errados. O quanto que você está disposto nessa noite para sair com uma decisão aqui, para que você possa ser fiel a Deus e a esse cônjuge, porque você crê e acredita no Senhor e na sua palavra, e a palavra de Deus diz que nós somos um só. Essa aliança, ela só pode ser quebrada uma vez. Vai quebrar, ela vai deixar de ser quebrada. Não é quebrada. Ela vai chegar ao seu cumprimento dessa aliança. Perdão da palavra quebrada, não tem nada a ver com quebrada. Na verdade, ela tem um propósito, ela tem um tempo definido. E quando chega esse tempo, aí sim, acabou a aliança. Que é até que a morte os separe. Não existe outra possibilidade. Talvez a falta de entendimento, a falta de fé através da palavra, está gerando no seu coração uma possibilidade de você quebrar essa aliança e não cumprir com essa aliança. Mas em nome de Jesus, que você possa sair dessa noite aqui, não com sentimento, mas com uma decisão, e que você possa decidir amar o seu cônjuge. Amém? Quem está perto do seu cônjuge, está do lado do seu cônjuge aí, que tal você começar a dar uma lubrificadinha nessa aliança que você fez, olhando para ele, dizendo o quanto ele é importante para você? Faz isso, agora. Essa pessoa é importante para você? Faz quanto tempo que talvez essa pessoa que está do seu lado, ela não ouve um eu te amo? Eu amo você. Vamos exercitar? Então vira para ela e diz assim: você é a pessoa mais linda deste mundo e eu amo você. De coração. Rolou até beijinho, gente. Negócio aqui, hein? Glória a Deus. Aí sim, glória a Deus. Gente, coloque em prática a fé. A Bíblia não diz que justifica a separação por conta de um erro. Porque talvez você pensa de um jeito, teu esposo pensa de outro. Apesar de um pensar de um jeito, outro pensar de outro jeito, os dois estão rumo ao mesmo propósito. E se a sua esposa está aqui, seu esposo está aqui, significa que vocês estão fundamentados na mesma fé. Então não justifica, em nome de Jesus. Coloca algo forte e poderoso no seu relacionamento. Sabe qual que é? É a cola que junta. Na verdade, ela tem duas misturas, essa cola. Coloca amor e perdão. Porque com certeza essa pessoa que está do seu lado, ela já errou muito. E vai continuar errando, irmão. Em nome de Jesus, porque não tem ninguém perfeito. Mas quando a cola que une vocês está fundamentado no amor e no perdão, essa aliança ela continua subsistindo, consegue cumprir com essa aliança. Então, em nome de Jesus, que Deus possa tocar no seu coração e que você possa ser fiel a uma ordenança que Deus deixou para a gente na instituição do casamento. Estando com essa pessoa que Deus colocou para você, essa bênção que Deus colocou para você, até que a morte os separe. Amém? Glória a Deus. Vamos para a segunda. Filhos. Olha só o que Deus disse para nós, para que nós possamos ter fidelidade com Ele, o que nós devemos responder com relação aos nossos filhos. Está em Salmos 127, capítulo 3. O salmista diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Irmão, como é que você tem olhado para os seus filhos? Você entende que os seus filhos realmente são uma recompensa que o Senhor tem te dado? É uma herança, é um presente, é algo de valor que Deus confiou a você.
Em Provérbios 22:6 diz assim, ó: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensina, dependendo da sua tradução, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará, a criança não se desviará dele, do Senhor. A responsabilidade de educação, de ensinar os nossos filhos no caminho certo, é de quem? Sua, do pai, da mãe. Você tem algo que a fé é produzida em Deus, porque você conhece a palavra e aguçou a sua fé, tem que produzir uma fidelidade às ordenanças que Deus deixou para nós. E uma das ordenanças é você ser verdadeiramente pai e mãe. Tem um ditado popular que diz assim, ó: não basta ser pai, tem que participar. Irmão, e quanto que você está participando na educação dos seus filhos? Quanto você conhece seus filhos? E quanto você conhece cada detalhe dos seus sonhos, de quem ele anda, quais são os seus objetivos, por onde ele quer andar? Quanto? Quanto que você tem tido um tempo de demonstrar amor com ele, cuidar verdadeiramente dele, orientar ele no caminho certo? Quanto? Quanto que você tem sido pai e quanto que você tem sido mãe para os teus filhos? A gente vive numa geração em que os pais estão terceirizando a educação dos seus filhos. E que em nome de Jesus, você que tem fé e que é fiel à palavra do Senhor, amém? Que você possa, em nome de Jesus, colocar em prática esses ensinamentos. E que você possa verdadeiramente ser fiel a essa responsabilidade que Deus nos deu de educar os nossos filhos. Tem gente terceirizando para a escola. Tem gente que está indo nas escolas dizendo assim, vocês estão ensinando meu filho errado. Quando que na verdade a responsabilidade da escola é ensinar matemática, português, biologia, história, e não educar seus filhos com bons costumes, com a palavra de Deus. Isso é responsabilidade sua, pai, mãe. Tem gente terceirizando a responsabilidade de criação para os filhos, para a internet, para o YouTube, para o Netflix, aonde você chega em casa tarde, cansado, e ninguém está tirando isso de você, porque eu sou pai também, trabalhador, eu sei o quanto que às vezes nós queremos chegar em casa e simplesmente tomar um banho e descansar, mas a gente precisa ser fiel, amém? Se você é pai, se você é mãe, você tem algo que você precisa prestar conta para o Senhor, e você precisa ser fiel à ordenança que Deus mandou, que nós, para mim e você, com relação aos nossos filhos. A gente precisa cuidar dos nossos filhos. Tem gente transferindo responsabilidade da criação dos filhos para a igreja. A igreja sim, vai ajudar no processo de educação. Nós estamos aqui agora, tendo o culto aqui acontecendo nas aulinhas das crianças. Que uma vez no domingo, e agora segunda-feira, a gente está tendo também o trabalho com as crianças. Você vir segunda-feira, as crianças vão ficar numa salinha para elas aprenderem da palavra. Mas é no sentido de simplesmente dar uma pequena sustentação. Quem precisa ensinar a Bíblia para os filhos são os pais. Quanto você tem pego a Bíblia e ensinado as histórias? Quanto você tem investido, talvez num livro, para você ler junto com o seu filho, para você poder ensinando para ele e mostrando para ele esse Deus todo-poderoso, porque as crianças precisam de fé, irmão. E a fé só vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Não tem como produzir fé nas crianças, não tem transferência de fé através de uma oração. Tem você ensinar a criança e produzir através da palavra a fé. De quem é a responsabilidade? Dos pais. O quanto você tem sido fiel. Sabe o que eu acho mais magnífico de Deus na nossa vida? Uma palavrinha poderosa que eu falo sempre aqui, que chama-se misericórdia. De verdade.
E hoje, como diz a palavra, a misericórdia do Senhor vem sobre as nossas vidas. E a palavra misericórdia, para mim, na sua essência, ela significa chance de fazer de novo. Você está errando como pai, você está errando como casal. Hoje chegou a oportunidade, a partir de agora, numa decisão, você pode mudar completamente a sua maneira. Você vai poder chegar com seus filhos hoje, pedir perdão para eles, talvez, pelo pai negligente que você tem tido com relação à palavra. Talvez você tenha suprido toda a comida, suprido toda a roupa, todo o estudo, tem feito investimento financeiro na vida do seu filho. Mas aquilo que permanece nele, você tem esquecido. Que é a educação, é a palavra, é o amor, é o relacionamento com os filhos, o cuidado com os filhos. Permita-se, em nome de Jesus, a ser verdadeiramente um pai e uma mãe que Deus confiou em você e acreditou que você pode ser. Mudando suas atitudes, em nome de Jesus. Irmão, é um preço gostoso de pagar. Às vezes tem que, não podia nunca ir para São Paulo esse final de semana. Pensa no atropelo que foi para mim. Semana mais corrida do ano para mim foi essa semana. Mas eu tinha um compromisso com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos. Não foram todos, mas com os 2 menores que estão em casa. Da gente poder passar um tempo juntos, ainda na presença do Senhor, num lugar que nós planejamos há muito tempo essa viagem. Faça algo. Talvez não é uma viagem, mas talvez é um beijo, um abraço. Talvez você abrir seu coração. Eu louvo a Deus, porque tudo aquilo que eu tenho plantado como pai e a Tuca como mãe na vida dos nossos filhos, a gente está começando a colher agora. E eu louvo a Deus por isso. Irmão, o relacionamento que tem sido produzido em nós com relação aos nossos filhos, eu nunca imaginei que eu teria com um dos meus. A gente poder conversar abertamente sobre todos os assuntos relacionados à vida deles. E eles confiar coisas muito íntimas que talvez eu não teria coragem de falar para meu pai e para minha mãe, mas que os meus filhos têm coragem de chegar e falar para mim. A Tuca disse uma frase essa semana que mexeu muito comigo, eu tenho certeza que tem mexido com os meus filhos. E ela disse assim, que com os filhos a gente tem que ensinar o seguinte: quando um filho erra, a cabeça dos nossos filhos vem assim: nossa, eu errei, o que meu pai vai fazer comigo? Você precisa mudar isso. Sabe o que você tem que fazer? Produzir na cabeça do seu filho? Eu errei, meu pai pode me ajudar. É diferente ou não é? O que você está produzindo no seu filho? Eu errei, estou morto porque agora eu vou levar uma surra e meu pai não vai entender nunca diante do erro que eu cometi? Ou você tem no seu filho uma confiança tão grande que estabeleceu pela sua responsabilidade a fidelidade a Deus de criar seus filhos a ponto deles dizerem: eu errei, eu falhei, eu estou numa cilada, eu posso confiar no meu pai. Eu posso compartilhar com meu pai, com a minha mãe. Amém? Com relação aos filhos, em nome de Jesus, fique gravado no seu coração e você saia daqui com uma decisão. Você pode mudar a sua vida com relação ao seu casamento, aos seus filhos, a partir de agora. E isso é o mais magnífico no Evangelho. Amém? Glória a Deus. Quem recebe até aqui essa palavra? Glória a Deus. Irmão, a gente tem uma responsabilidade com a nossa missão. A gente precisa ser fiel à nossa missão. Quando eu olho a missão e a responsabilidade que Deus entregou nas nossas mãos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, é gigantesca. A Bíblia diz que os anjos pediram a Deus para que eles pudessem pregar o Evangelho. E Deus disse não. Essa responsabilidade não é de vocês, vocês são auxiliadores. E na verdade a responsabilidade é dos homens. É minha e sua. É minha e sua. Minha e sua. Amém?
Glória a Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, diz assim. Mateus 28, 19 e 20, o versículo. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15, e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Responsabilidade minha e sua, da gente pregar o evangelho para as pessoas, a gente viver o evangelho, porque o pregar o evangelho é se for necessário, irmão, porque na verdade o que a palavra de Deus nos diz é sobre a necessidade da gente dar bons testemunhos. A gente prega o evangelho com a nossa vida, com a nossa atitude, da maneira em que nós estamos vivendo. Vou abrir um parênteses aqui, por isso que eu dei uma paradinha, porque o Espírito Santo me puxou de lado. Irmão, você tem um parênteses, ainda com a nossa missão, você tem uma responsabilidade em Deus, de você ser fiel a uma ordenança do Senhor, para com os seus pais. Para com os seus pais. O único mandamento seguido de promessa, dos 10 mandamentos que o Senhor escreveu, teve um que o Senhor colocou um peso maior. Um peso maior no sentido, se você fizer isso, ainda vou te recompensar. Além de toda a recompensa que você vai ter, porque você está sendo fiel aos 10 mandamentos, existe ainda um peso maior nesse mandamento. Honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a terra. Irmão, você quer viver bastante? Honre seu pai e sua mãe. Honre seu pai e sua mãe. Não está dizendo aqui o texto que é para você honrar simplesmente seu pai e sua mãe, se eles foram bons para você. Faz quantos dias que talvez você não tem ligado para o seu pai e sua mãe? Faz quantos dias que talvez você não tem falado com eles ou expressado alguma palavra de carinho, de amor, de atenção para os seus pais? Porque eles me fizeram algo tremendo. Irmão, perdoa. A Bíblia diz que perdão não é por merecimento, perdão é uma decisão, é pela graça. A pessoa recebe mesmo sem merecer. E talvez ele não mereça seu perdão, mas não é por merecimento. Entrega o perdão. Em nome de Jesus. Ame seu pai e sua mãe, honre seu pai e sua mãe. Meu pai, na quinta-feira, nós fomos num médico para uma medicina alternativa, para a gente fazer um tratamento paralelo diante do que nós estamos fazendo com a quimioterapia. E meu pai tinha pedido para mim, para que eu pudesse levar ele numa cidade aqui próxima, para frente de Campo Mourão. 2 horas de viagem. Irmão, semana mais complicada da minha vida. E meu pai ficou sabendo da complicação, porque eu ainda ia viajar, minha mãe também, e eles mandaram várias mensagens, dizendo para mim que eu não precisava ir. Mas para mim a prioridade, porque eu preciso honrar o meu pai e minha mãe, era estar com eles, aonde eles pediram para que eu pudesse estar. Nós saímos 6 horas da manhã, fomos lá e voltamos. E vocês não têm ideia de quanto não era só importante para eles, o quanto foi importante para mim estar com eles. Nesse momento difícil que nossa família está passando. Honrar o pai e a mãe. O quanto que você tem honrado, irmão, seu pai e sua mãe. Faz parte da missão nossa. A missão de dar bom testemunho em todas as áreas. Você dá bom testemunho e vive a missão que o Senhor entregou de pregar o Evangelho quando você tem uma esposa ou um esposo e um casamento que reflete a imagem de Cristo. Quando você tem filhos, na educação dos seus filhos, você tem colocado amor e carinho e dedicação e respondido à ordenança que o Senhor nos deu com relação aos filhos. A gente está vivendo a nossa missão quando a gente dá bom testemunhos com relação àquilo que nós fazemos e agimos com os nossos pais, honrando eles, independente dos pais que nós temos. A nossa missão, a gente vive ela quando a gente prega o Evangelho com a nossa atitude na empresa onde nós estamos.
com as pessoas com quem nós convivemos. A gente prega o Evangelho, e é uma missão, uma ordenância. A gente precisa ser fiel a essa missão, a essa ordenância. Como eu disse ontem, nós estávamos nesse evento gigantesco lá em São Paulo. Gigantesco, 200 mil pessoas vendo ao mesmo tempo. E na hora que eu estava lá, que eu fui entender a dimensão daquilo. Porque eu vi os meus filhos falando que a gente ia para lá e tal, eu nem sabia direito o que estava acontecendo, o que era. Sabia que era algo grande, um evento grande, mas o que era, não. Eu vi ali, no estádio que eu estava, jovens respondendo à missão. Jovens sendo chamados para dar bom testemunho na sua universidade. Jovens sendo chamados para dar bom testemunho na sua escola. Pessoas sendo chamadas a responder o chamado de Deus. É até estranha essa frase, mas é isso. A gente só responder ao chamado de Deus que tem na minha vida, na sua, e se comprometendo em dar bons testemunhos e viver o Evangelho e pregar o Evangelho nas empresas onde trabalham, nos seus familiares, que se não conhecer a Jesus, vão para o inferno. Se não abrir o coração e aceitar verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador, vão para o inferno. Porque talvez eu, você, negligenciamos o quanto que nós temos nos comprometido e sendo fiel a Deus, a essa ordenança, a essa missão que Ele nos entregou. Irmão, Jesus não voltou ainda por conta de nós, porque nós não estamos cumprindo com a missão. Olha só, 200 mil pessoas, nós somos não sei quantos milhões de crentes, pessoas que creem em Cristo. Não é só o que acredita em Cristo, porque daí é muito mais. Porque até o diabo acredita em Cristo. Verdade ou mentira? Verdade. Ele sabe que existe o plano da salvação, e o diabo sabe muito bem quem é Jesus, e crê que existe um Deus e um Cristo, e o Espírito Santo. Agora não é no sentido de acreditar, mas é no sentido de pessoas que acreditam e têm fé, direcionam as suas vidas, produzem fidelidade às ordenanças que o Senhor colocou na palavra para a gente, e nós somos milhões de pessoas assim, que infelizmente nós não conseguimos impactar nossa nação, não conseguimos impactar nossa cidade. Mas se eu e vocês formos comprometidos com essa missão, Cianorte vai ser conhecida como a capital do Evangelho, em nome de Jesus. Você crê, irmão? Na hora que eu estava lá no estádio, o Senhor me colocou assim no coração muito grande. Como que a gente vê estádio sendo lotado na nossa cidade para um jogo de futebol, e a gente não conseguir lotar um estádio para louvar e engrandecer o Senhor? A gente está errado. A gente está vivendo um evangelho errado. Nós estamos sendo negligentes ao nosso chamado. Irmão, em nome de Jesus, minha cabeça está a mil. Se você entender que também você tem esse chamado, porque você tem, a gente vai caminhar junto e nós vamos ganhar essa noite para Jesus. Agora, se você não entender, tem uma palavra para te dar, você vai ficar para trás, irmão. E eu não quero isso, em nome de Jesus. Amém? Quem aqui entende que você tem uma missão de fidelidade a Deus, de cumprir com o Evangelho? Você tem, irmão. Não precisa ir na África. Também. Mas não precisa ir para o sertão, não. Você tem aqui um campo missionário aqui na nossa cidade. Você tem um campo missionário na sua casa. Você tem um campo missionário no seu trabalho. Você tem um campo missionário na sua escola. Você tem um campo missionário na sua faculdade. Você tem um campo missionário onde você colocar a planta dos teus pés. Agora, o quanto você está sendo fiel a esse chamado? Misericórdia. Hoje tem chance da gente mudar completamente a nossa história. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Para finalizar, Colossenses capítulo 3, verso 23. Nós precisamos ser fiel a Deus. A gente precisa produzir a fidelidade em Deus em todas as coisas. A gente podia ficar horas falando
Só falei pai, filhos, casamento e missão. Mas tem um monte. Você tem que ser fiel com a igreja de Jesus Cristo, dando, por exemplo, seus dízimos e ofertas, e entregando a sua vida como oferta. Quanto que você tem se dedicado a entregar a sua vida como oferta viva no altar, para você poder dizer: Senhor, usa-me, envia-me a mim. O Senhor está procurando ceifeiros. Mas em tudo, irmão, em tudo, tudo, nós precisamos ser fiel ao Senhor em todas as coisas. Em Colossenses 3:23 ele diz isso, olha o que ele diz: em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Em tudo que você fizer, faça para o Senhor, de todo o seu coração. Tudo, é todas as coisas. Ser fiel a Deus em todas as coisas. Irmão, se você precisa levantar sua fé, para que você possa produzir fidelidade, que em nome de Jesus, que você possa começar a buscar através da palavra, da oração, se juntar ao corpo, que você possa ter sede, de você ter tempo para você administrar o seu tempo, para você ler a Bíblia, ler a palavra inteira. Irmão, entra no propósito de leitura da Bíblia no ano, a gente está em tempo ainda. Beleza, termina em fevereiro do ano que vem, mas começa hoje, a você pegar e começar a estudar a Bíblia, comer a Bíblia, porque ela vai abrir a tua mente, para que você possa verdadeiramente ter a fé suficiente para produzir fidelidade, e você ser fiel ao Senhor. O Senhor tem olhado para a gente, buscado fidelidade. Uma das coisas que Deus, quando Ele estava passeando, e Ele olha para baixo, Ele vê Jó, e uma das palavras que Ele diz, falando para o diabo de Jó, Ele olha e diz: olha lá, meu servo bom e fiel. Fidelidade. Uma das coisas que movia o coração de Jó e que movia o coração de Deus para com Jó, era a sua fidelidade. Irmão, seja fiel a esse Deus, em nome de Jesus. Que você possa se comprometer nessa noite a você viver esse evangelho. Você possa dar um destino novo para a tua vida, que é viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para você. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter riquezas? O que adianta você prosperar e crescer financeiramente? O que é mais importante para a gente é a gente ganhar a nossa salvação em Cristo, é salvar a nossa alma, salvar nosso espírito. E para isso a gente só vai conseguir se a gente for fiel. Não existe outra maneira senão por fidelidade. Irmão, você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Um dia você teve um momento muito tremendo na sua vida, eu tenho certeza disso. E nesse dia que você aconteceu essa entrega, você aceitou verdadeiramente Jesus, e as coisas começaram a ser mudadas na sua vida, eu creio. Mas irmão, só aquela experiência de você sentir Jesus, sentir um arrepio, aquela emoção maravilhosa, ela é insuficiente. Existe o permanecer, existe em pautar a nossa vida em fidelidade, em ser fiel ao Senhor, porque Ele é fiel para conosco. O Senhor é fiel comigo, é fiel com você, e não preciso nem dar o microfone para você testemunhar. Eu posso olhar com os meus olhos quanto que o Senhor tem sido fiel com você em tudo. Hoje você está aqui, você tomou um banho, você tem uma roupa, você comeu, você se alimentou, você tem uma família, você tem uma igreja, você tem acesso à palavra, você tem um campo missionário. O Senhor tem nos ajudado e nos auxiliado em todas as coisas, sendo fiel. Agora, o quanto que você tem dado de resposta, de retorno a essa fidelidade? Eu disse alguns assuntos, mas são vários, são muitos. Mas em nome de Jesus, que você possa entender, irmão, que em todas as coisas você precisa ser fiel a Ele. Só que para isso precisa produzir fé, e a fé gera fidelidade. Que você possa ter esse pedacinho desse fruto do Espírito, que possa fazer diferença na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você entendeu essa palavra, e se você quer mudança na sua vida a partir de hoje,
onde você aceita nessa noite a misericórdia do Senhor, porque talvez você errou, negligenciou até aqui essa fidelidade. Em nome de Jesus, se você quer uma vida diferente, ou quer manter uma vida que você já tem tido de fidelidade, eu te convido a levantar de pé para a gente orar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha para dentro de você. Que decisão que você precisa sair daqui nessa noite, para que você possa começar a viver uma vida diferente, uma vida bem diferente, que você possa se comprometer com tudo. Sabe o que eu vejo, irmão? Se Deus colocou toda essa responsabilidade sobre a nossa vida, com relação aos nossos pais, nossos filhos, nosso cônjuge, o nosso trabalho, a igreja, a nossa missão, é porque o Senhor confia em você. E mais do que isso, é porque o Senhor entende que você tem capacidade nele para exercer com excelência essa missão que o Senhor entrega nas tuas mãos. Na hora que você for falar com alguma pessoa, na hora que você for dialogar com alguém, em nome de Jesus, que você possa cumprir com essa missão, que você possa ser fiel ao Senhor, que você possa medir as suas palavras, que da tua boca possa sair palavras de amor, de perdão, de gratidão, que você possa viver a essência do Evangelho, aonde a essência do Evangelho, vivendo, você vai inalar o perfume de Cristo. E um dia, em nome de Jesus, assim como o apóstolo Paulo, você possa bater no peito e dizer para as pessoas com quem você anda, que eles podem ser imitadores seus, assim como você é de Cristo. Quem disse essa palavra foi um homem como eu e você. E se você viver a fidelidade, se você crescer em fé, se você entender a sua missão e a sua responsabilidade, o porquê você está aqui, o porquê você respira, irmão, em nome de Jesus, você vai chegar no momento em que você vai poder dizer isso. Se você não consegue olhar para Cristo ainda, porque talvez você é um novo convertido, olha para mim, porque eu sou exemplo daquilo que Cristo é, porque eu sou imitador de Cristo, você pode ser também imitador de mim. Irmão, em nome de Jesus, que você possa tomar decisões nessa noite. Em nome de Jesus, é uma unção de perdão sobre esta igreja nessa noite. Em nome de Jesus, tem uma unção de perdão para mim e para você. E esse perdão não vem de quem está do seu lado. Esse perdão vem do alto. Em nome de Jesus. Eu nem preparei, nem pensei nisso. Mas se o Espírito Santo está falando, irmão, eu falo. Tem uma unção de perdão. Porque talvez você não foi ou não tem sido o pai que precisava ser. Porque talvez você não tenha sido a mãe que você precisava ser. Talvez você não foi o filho que você precisava ser. Talvez você tenha negligenciado a sua missão, pensando em tantas outras coisas, esquecendo daquilo que é mais importante. E você viver uma vida plena em Cristo, onde que a tua alegria vai estar fundamentada naquilo que, na resposta que Deus dá para a gente, quando nós nos tornamos fiel. E a resposta é uma vida abundante, uma vida plena nele, uma vida repleta de alegria, uma vida repleta de paz, uma vida do qual você deita e você descansa, porque sabe que está fazendo aquilo que o Senhor te ordenou a fazer. Mude sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está te levando a pensar em pessoas que talvez você tenha se tornado negligente com relação à palavra, talvez você tenha impedido essa pessoa de conhecer a Cristo pelo testemunho talvez que você tem dado, irmão, unção de perdão sobre a sua vida. Receba o perdão de Deus agora. Sinta perdoado. Em nome de Jesus, eu não ia dizer nenhuma palavra aqui que não tivesse certeza que vem do alto. Há uma unção de perdão sobre as nossas vidas. Se você carece desse perdão, em nome de Jesus, receba. O Senhor está dizendo para você nessa noite que aquilo que você cometeu até aqui ficou no campo do passado. Ele te perdoa e te dá uma chance de você acertar,
de você viver uma vida diferente, de você ser essa pessoa que realmente tem fé e é fiel. O Senhor quer transformar a sua vida nessa noite. E agora, em nome de Jesus, quando a gente estiver ouvindo essa canção, que você possa fazer a sua oração, porque a oração que tem poder é a sua. E que você possa entregar para o Senhor, em nome de Jesus, se comprometer diante do Senhor. Em nome de, a palavra certa é se comprometer diante do Senhor. Que a partir de hoje, você vai ser o pai que o Senhor quer que você seja. Que você vai ser o filho que o Pai, nosso Deus, deseja que você seja. Que você vai ser o funcionário que Deus quer que você seja. Você vai ser o marido ou a esposa que Deus quer que você seja. E a força não é sua, não é força com o seu braço, mas é a força do braço de Deus em você. É o Espírito Santo que produz esse fruto em você. Mas você tem que fazer a sua parte. Sem fazer a sua parte o milagre não acontece. Por isso entrega em nome de Jesus. Ouça a voz do Espírito Santo em nome de Jesus.